Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos tirar dúvidas. Então pega a caneta, o caderno, porque está começando nossa poção de letras. E hoje nós vamos falar sobre pronomes. Quem são os pronomes? Então nós começamos aqui com a definição. São palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Então, é uma das 10 classes gramaticais que substitui ou determina o substantivo e indica a pessoa do discurso. Os pronomes, eles são divididos em 6 tipos. Então, nós temos os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os relativos e os interrogativos. Então, nós vamos começar falando aqui sobre os pronomes pessoais, tá? Vamos começar aqui com os pessoais. Então, eles substituem os substantivos e representam as pessoas do discurso. E eles se dividem em retos e oblíquos. Vamos ver aqui como é que funciona cada um deles. Abri uma tela em branco aqui para nós conversarmos sobre pessoa do discurso, tá? Vamos lembrar aqui esse conceito que é importante. Quem são as pessoas do discurso? Então, de um lado da conversa, eu tenho aqui o eu. O eu é quem fala na conversa, tá? Então, o eu, quem fala. Do outro lado desse diálogo, eu tenho o tu. Aqui na outra ponta do diálogo, eu tenho o tu. O tu é com quem o eu fala, tá? O eu fala com alguém, com quem o eu fala. E aí, nós temos aqui já uma parte do nosso diálogo. O eu fala com alguém. E eles falam sobre alguma coisa, que é o ele. O ele é o assunto, tá? Então, é da pessoa ou da coisa de que se fala. Então, aí eu tenho a minha comunicação. Eu tenho um eu falando de um assunto com alguém, tá? Então, isso aqui é a nossa comunicação. Então, eu tenho aqui o eu, é a primeira pessoa do discurso. O tu é a segunda pessoa do discurso. E o assunto, o ele, é a terceira pessoa do discurso. Beleza? Lembrando que pessoa do discurso também é chamada de pessoa gramatical, tá? E aí nós temos aqui a comunicação, beleza? Então, nós temos aqui, nessa primeira coluna, as pessoas do discurso. Então, nós temos primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular. E aí, nós temos primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. E aí, nós temos os pronomes retos e os pronomes oblíquos. Qual que é a diferença deles? Os retos, eles fazem a ação, tá? O reto faz ação. Então, são aqueles pronomes que eu inicio orações, eu inicio frases aí, tá? Já os pronomes oblíquos, eles completam a ação, tá? Eles completam aqui a ação. Completam ação. Então, eu não posso começar oração com eles, porque eles apenas completam a ação, tá? E aí, nós temos aqui seguindo a nossa linha,
Nós temos de primeira pessoa do singular, pronome reto, nós temos o eu. E oblíquo, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, eu tenho o tu. Aqui no Brasil não é muito comum nós usarmos o tu, né? Mas ele é a segunda pessoa aí do singular. De oblíquo, eu vou ter ti, contigo. Terceira pessoa do singular, eu tenho ele, ela, e tenho de oblíquo, se, si, consigo, lhe, o, a. Beleza? Fechamos aí a galera do singular. Quando eu chego no plural, eu tenho de primeira pessoa nós, de pronome reto, tenho nos, conosco, de oblíquo. Cuidado que aqui a diferença é só o acento, tá, pessoal? De segunda pessoa do plural, eu tenho vós e tenho vos, convosco, de oblíquo. De terceira pessoa do plural, eu tenho eles, elas, de reto, e tenho se, si, consigo, lhes, os, as, de oblíquo. Então, esses são os pronomes pessoais, eles nos ajudam aí na construção da nossa coesão do texto também. Tá, vamos dar uma olhada aqui numa frase para ver como é que eles funcionam dentro da frase. Então, eu tenho a frase: Maurício havia deitado tarde, ele ainda dormia quando a mãe chamou-o. Então, eu tenho aqui o Maurício, e aqui eu tenho uma retomada da ideia da palavra Maurício, né? Do conceito de Maurício aí, no ele. Então, aqui eu usei a terceira pessoa do singular, substituindo a palavra Maurício, tá? Ele ainda dormia quando a mãe chamou-o. Mais uma vez aqui substituindo o termo Maurício. E aqui eu usei um pronome oblíquo, porque ele está completando a ação. Beleza? Então, aqui, ó, o reto, um pronome reto, ele inicia, ele faz ação, ele ainda dormia. Quando a mãe chamou, aqui eu tenho um oblíquo que completa a ação, tá? Porque eu não posso, por exemplo, dizer chamou ele, tá? Porque o ele está aqui na minha tabela de quem faz ação e não de quem completa. Seguindo, nós vamos falar aqui sobre uma particularidade dos pronomes oblíquos, tá? Apenas aí dos oblíquos, que é a galera que completa a ação. Então, se eles seguirem verbos que são finalizados em RS ou Z, eu vou juntá-lo com L, tá? Como assim? Vamos dar uma olhada aqui. Tem, por exemplo, o verbo prender. Prender, e eu quero juntar com o representante aí da terceira pessoa do singular. Mais o. O que eu vou fazer aqui nessa situação? Eu vou tirar o R. Então, eu tiro o R e vou juntar com lo. Eu junto com a letra L, tá? Vamos dar uma olhada em outro exemplo aqui. Vamos pôr a palavra ajudemos aqui. Ajudemos mais a. Vamos juntar com o a aqui, ó. Terminou em S. O que eu vou fazer aqui na hora que terminou com S? Eu tiro o S e vai ficar ajudemos lá. Ah, é estranho. Pode parecer estranho, mas é assim mesmo, tá? Temos um outro exemplo aqui, ó. Fez mais o. Como é que vai ficar essa formação aqui? Vamos colocar os aqui da terceira pessoa, só para nós vermos como fica. Então, eu vou tirar o Z, lembra que eu preciso tirar essas letrinhas, e vai ficar felos.
Beleza? Então, a regra aqui é, você tira essas letrinhas e acrescenta L, tá? Vamos dar uma olhada agora nos que terminarem em som nasal, em ditongo nasal, tá? Então, vocês têm aqui, por exemplo, trazem, e eu quero juntar com o O aqui. Então, quero juntar com o O do oblíquo. Vai ficar como? Vai ficar trazendo. Aqui eu não tiro letra nenhuma, eu apenas acrescento o N, tá? Vamos dar uma olhada em mais um exemplo aqui. Ajudar, vão, mais a. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar ajudar, vão na. Beleza? Então, nesse caso aqui, vocês apenas acrescentam o N junto com o pronome oblíquo, tá? Vamos seguir aqui. Aqui nós temos uma frase para nós analisarmos. Quais pronomes pessoais aparecem na frase a seguir e a qual pessoa do discurso se refere? Então, eu tenho, ela deve ir comigo para os receber. Quem aqui é pronome da nossa tabelinha? Então, vocês têm o ela, vocês têm o comigo e vocês têm o os. Aí, eu vou conferir aqui na minha tabela. O ela está aqui, o comigo está aqui e o os está aqui. Então, eu tenho ela, é um pronome pessoal reto, de terceira pessoa do singular. Eu tenho o comigo aqui em cima, que é um pronome oblíquo, de primeira pessoa do singular. E eu tenho o os. O os está aqui embaixo, também é oblíquo. Vocês têm um pronome oblíquo aqui, de terceira pessoa do plural. Então, esses foram aí os pronomes pessoais que eu usei nesta frase, tá? Então, vocês tiveram aqui primeira do singular, representado por comigo, terceira do singular, representado no ela, e terceira do plural, representado no os. E fiz aí a minha frase utilizando esses 3 pronomes pessoais. Então, essa é a tabela, é muito importante que essa tabela esteja em mente e principalmente a noção de que os retos fazem ação e que os oblíquos completam a ação. Essa noção é muito importante e não pode sair da nossa cabeça. Beleza? Espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!